Ela sempre estudou em escola pública, já foi vendedora, foi bancária, hoje é vereadora inspirando as mulheres do nosso município de Santarém. Converso hoje com a Adriana Almeida, no Você Fazendo Direito. Pois é, né, Adriana? Estamos aqui. Adriana, você é da onde, hein? Vejo, hein? Eu sou de Mato Grosso do Sul. Oi, Cleiton. Oi, todo mundo. Tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, porque nossa vereadora aqui, né? Quase deputada estadual, não foi? Quase, foi faltou quase. Um pouquinho. Foram quantos votos mesmo, hein, Adriana? 32.500. Mas faltou um pedacinho só para Legenda entrar, né? de partido. Mas foi a primeira vez que você concorreu também, não foi? Primeira vez, tem 2 anos só que eu estou na política. Assim como você concorreu a primeira vez como vereadora e ganhou, né? Sim. Pois é. Aí você é do Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul. Tem 13 anos que eu estou em Santarém agora e já me considero santarena paraense. Parece que eu nasci aqui. E a tua família toda mora aqui? Todo mundo? Agora mora. Meus pais moram aqui. Aí você veio do Mato Grosso desbravar aqui em Santarém. Foi. O que te levou a trazer? Eu vim trabalhar, na verdade, né? Mas era um período curto. E aí eu acabei continuando aqui. Gostei, casei, meu filho é paraense. E aí a gente está aqui até hoje. O Armandinho tá com quantos anos, Armandinho? 9 anos. 9 anos, 9 alto, anos, uma figura. É alto, né? Puxou a mãe. Ele vai ter para mais de 1,90 m com essa certeza. junção. O que te levou para a política, Adriana? Na verdade, eu nunca planejei. Pois é. A né? política te pegou. Eu acho que a política que me puxou, na verdade. Foi um convite, né? Que a gente recebeu, eu recebi, na hora eu não aceitei, não me via, né? Eu estava terminando a minha faculdade, a minha segunda faculdade de odontologia, e eu não, política, vereadora, não, né? Falei não. E aí as pessoas insistindo, vai, tá. E eu nunca me imaginei, né? Sempre eu falei com o público, sempre gostei de falar, sempre gostei de liderar na faculdade, nos lugares, mas nunca me imaginei na política. Mas já era algo que... E aí, quando me soltaram, eu já estava... Acho que quando eu vi, eu já estava na primeira reunião política num bairro, falando com as pessoas, e aí já entrei para a campanha. Pois é, impressionante, né? Até a tua desenvoltura, né? Que eu fui acompanhando de vez, eu assistindo a propaganda política na época e conversando, porque a cidade é pequena, né? 300 mil habitantes, e a gente ia conversando, o povo dizendo, né? Da tua desenvoltura. E eu também acompanho na câmera, né? Na Câmara. Inclusive, você estava até em sessão agora, né? Estava em sessão. Obrigado. Veio correndo para cá para gravar com a gente. Muito obrigado. Saí da sessão agora, hoje terminou um pouquinho tarde. Pois é, e você é odontóloga, se formou faz pouco tempo, né? E Sim, tal. tem 1 ano de formada na odontologia. A área da saúde, eu vejo que você, pelas assim, as coisas que eu acompanho, você como vereadora, você é bem ligada à parte da saúde, né? Aqui do município, né? Na verdade, uma das coisas, quando veio essa proposta para vereadora, eu procurei saber o porquê, né, eu entraria na política. E uma das coisas que me chamou a atenção era já estar cursando os últimos períodos de odontologia, onde a gente atendia no estágio. E no estágio a gente atende quem mais precisa, né? É algo gratuito que a gente atende ali como aluna ainda. E eu me choquei com a carência, né, de Santarém, como as pessoas são carentes, não têm acesso. E aí eu tinha ideias, né, de fazer projetos sociais, fazia já na faculdade, de alguma forma. E eu falei, olha, pode ser uma oportunidade de juntar uma coisa com a outra. E aí eu falei, não, se der certo eu ganhar, eu vou continuar os projetos sociais dentro da área da saúde. E aí eu fui conhecer todo mundo, o mundo que é o SUS, a gente acaba conhecendo dentro de uma faculdade de saúde também, todos os pilares do SUS, né? E uma coisa juntou a outra. E aí, quando a gente ganhou, a gente levantou como bandeira número 1 a saúde, né? A saúde e também a mulher, né? Em si, que é uma das minhas pautas, que é a violência doméstica, que é estar trabalhando com mulheres que estão vulneráveis, né? Isso é uma das principais que eu gosto de atuar. Pois é. Aí Santarém não é diferente de outros municípios, né? Aqui no Pará eu passei por 14 comarcas e, infelizmente, em todas elas, sem exceção, a questão da violência doméstica contra a mulher, ela é bem latente, né?
E aqui em Santarém, ultimamente, né, a gente tem visto alguns episódios, né? Alguns episódios. Eu não sei se é. Eu fico de plantão de vez em quando, a cada 45 dias eu fico com plantão do judiciário. Eu vejo 17, às vezes 18 medidas protetivas. Eu não sei se é as mulheres que estão mais conscientes, ou se é a DEAN que trabalha bem aqui, sim, que pode ser isso também, ou é a questão da violência doméstica, que aumentou durante a pandemia, eu também não sei, mas eu sei que é bem... E alguns crimes também, né, de estupro, sim, de outras coisas, né, até recente, né? Teve episódio recente, é horrível aqui. Horrível, não sei se aumentou, se elas estão denunciando mais, tem mais seguranças, mas os dados, por exemplo, esse mês de fevereiro, falando com a delegada, foram mais de quase 70 casos, né, de denúncias. É bom que tem denúncias, então pode ser que elas estão se sentindo mais seguras para denunciar, mas cada vez na mídia você vê mais absurdos, né? Que acontece. E existe uma rede dentro de Santarém, né? A Câmara tem 1 ano que tem a Procuradoria da Mulher, que eu sou procuradora. Então, é um lugar onde a gente tenta acolher essas mulheres. Às vezes, até a mulher que não tem coragem de ir na delegacia ainda denunciar. Então, ali a gente faz uma escuta, tenta mostrar dentro da lei quais são os direitos dela, que aquilo que ela está vivendo é um abuso, né? Os vários tipos de abuso que tem. E aí a gente acompanha. Hoje mesmo a gente estava em uma reunião com a patrulha, né? A patrulha, que é aquele carro, né, rosa, né? Onde tem ali... A gente tem essa rede de apoio hoje mais forte e cada vez mais forte. Tanto que agora a gente tem espaço dentro da Câmara Municipal de Santarém também, que ainda não é muito conhecido, mas já tem uma sala lá, uma salinha rosa, um lugar que é uma lei, né, um projeto de lei, então vai continuar para sempre, mesmo que depois vão vir outras procuradoras, outras vereadoras, se Deus quiser, vamos aumentar esse número de mulheres na política e vão prosseguir. Então, a rede de apoio, Maria do Pará, a Patrulha, né, a Procuradoria da Mulher e várias outras se conversando, a gente vai vendo casos absurdos e de desinformação dessas mulheres que muitas vezes acham normal ou desconhecem os seus direitos, né? Ou têm medo de procurar. Eu já não tinha essa ciência. Então, apesar da gente, né, veicular bastante isso na mídia, tanto fechada como aberta, questão da violência doméstica, mas a desinformação ainda é grande? Muito. E quando a gente fala de violência, não é só aquela violência que o marido bate na esposa, o namorado ou o homem, né? A gente está falando de vários tipos de violência, a psicológica, a física, a financeira, a obstétrica, que acontece muito, né? A mulher não sabe. Sim, a violência obstétrica. A gente fez uma reunião recentemente, a nossa primeira. A gente reuniu mais ou menos umas 30 grávidas na Câmara Municipal, pela Procuradoria da Mulher, e a gente foi ter uma conversa, falar para ela quais são os direitos que elas têm, né? O que é violência obstétrica, o que não é violência obstétrica. E aí, quando a gente começa a falar para essas mulheres de bairro que elas têm direito a uma acompanhante na hora do parto. Eu tenho esse direito, eu não sabia disso, mas eu tive o meu filho, não deixaram o meu acompanhante entrar, o meu esposo entrar, é um direito delas. Quando a gente fala que ela não tem que ser exposta à nudez dentro de um hospital para outros acompanhantes, né? Elas também não sabem, elas acham que aquilo é normal, né? Mas é assim, tem que ser assim, e não é assim, né? Então, vários outros tipos de violência obstétrica, como a fala, muitas vezes, de não grita, você não pode gritar, na hora tava bom. Isso acontece dentro da rede. É sério? É sério? Sério, é o que eu mais escuto. Por exemplo, meu Deus, dentro do hospital, tanto público quanto particular, existe caso, por exemplo, a mulher vai ter o filho, né? Vai estar naquele momento que ela está totalmente vulnerável, e quando ela grita, quando ela reclama, porque ela não sabe o que está acontecendo, ela é tolhida, não grita. Não grita aguenta calada. A frase chave é aquela, na hora você não gritou, né? Elas falam muito isso. Rapaz, então, existe vários tipos de violência, essa é uma. Eu achei essa meio pesada, né? Isso é uma coisa... Porque ela tá muito vulnerável, né? Ela tá tipo, questão dos hormônios, não sabe se vai dar certo o parto, tá com medo, né? Então, essa rede de apoio foi uma das que a gente pegou também, que é como acontece a violência obstétrica. Teve um caso, por exemplo, quando a mulher vai denunciar na delegacia, isso é uma conversa que a gente teve também hoje, ela não consegue fazer um boletim de ocorrência sobre violência obstétrica, né? Então, elas recorrem à Procuradoria da Mulher e a gente pega essa mulher,
leva no Ministério Público para encorajar. Ela está com medo. Na verdade, essa mulher está com medo naquele momento, porque ela tentou... Não, mas isso não é caso de registrar um boletim de ocorrência. E né? Muitas perdem o filho, muitas ali sofrem alguma coisa, até mesmo física, que vai sentir depois, né? Várias outras manobras que já são proibidas. Por exemplo, até mesmo a mulher, ela tem direito a escolher o tipo de parto que ela quer ter. Então, são conversas que a gente vai tendo com as mulheres e você vai vendo que é desconhecido. E a indução, os vários ela tipos tem direito de a escolher o tipo de parto. Então, sim. Mas então, tipo, é esclarecido isso para elas? Ou ela é induzida mais para ter o parto cesariano, né? Que é o mais rápido, né? O mais... Na verdade, tem que ter essa conversa, né? Na verdade, tem que ter essa conversa médica com o paciente para que a mulher decida. Mas muitas vezes não acontece, né? Assim como o caso de ter o acompanhante. Muitos médicos, eles acham que atrapalha o acompanhante. Mas a lei permite que essa mulher tenha esse acompanhante. Acho até que o acompanhante deixa ela mais segura, né? Deixa ela mais segura. E quantos casos a gente viu de violência, ultimamente, até de médicos? Pois é, aqueles com a sedação, né? Tudo isso. É verdade, então, né? Teve recentemente casos, acho que 2 casos, né? Que foram para mídia. Que foram nacionais, né? De anestesistas, né? Anestesista. Então, isso deixa a mulher mais segura, né? Verdade. E é muito importante falar sobre isso. E, Adriana, e os homens, por exemplo? Eu estava até conversando com outro juiz, a gente estava trocando uma ideia, até eu estava perguntando para ele, cara, o que você acha? Você acha que os homens, eles sabem, eles estão... Por exemplo, algumas mulheres estão cientes dos direitos delas e o que é violência, quais são os tipos de violências que ela pode estar sujeita. E o homem, ele sabe que tipo de violência ele está cometendo, por exemplo, uma violência moral, uma coação, um xingamento, uma voz, uma ordem, né? Esse tipo de violência psicológica, né? Esse terror psicológico. Eles têm consciência disso, será? Eu acho que não, acho que a maioria não, até porque vem do patriarcado, o machismo, a criação, né? A gente ainda vê isso em todas as esferas, vê isso na política, vê isso na relação marido-mulher, vê isso em todas as áreas de, foi assim com a minha mãe, foi assim com os meus avós, o meu pai fazia assim, o meu avô fazia assim, e quer continuar, né, com isso, mas hoje já e tem que ser, eu acho que é pouco esclarecido. Eu que convivo, né, com essas mulheres que são de bairros, que não tem ali uma instrução, você vê que elas desconhecem tudo, elas acham normal, né? Até mesmo você vê, a gente escuta e assusta, né? Por exemplo, o meu marido, eu não quis ter relação com ele, mas ele me estupra, porque eu não quero ter relação, eu sou forçada a ter relação. Mas a mulher, isso é um relato, né? Ela acha que não é estupro isso. Ela acha que não é porque ela é casada com ele. Não, de fato é estupro, na verdade. Né? Então, quando ela procura a gente, quando ela vai na procuradoria com vergonha, primeiro ela quer uma mulher para conversar. Com certeza. Como ela vai chegar na delegacia para expor isso, né? E principalmente se ela encontrar ali um homem. Então, ela quer uma mulher para conversar. Então, esses casos chegam. Parece que não é real, mas acontece. Ela acha muitas vezes que aquilo é normal. Né? Então, a gente começa esclarecendo que aquilo não é normal. A gente não fala, vai lá na delegacia, separa do teu marido, não. A procuradoria, a função é conversar, é explicar, é mostrar dentro da lei os direitos que ela tem e aí ela vai tomar as decisões dela, né? Se fortalecer primeiro para isso. Pois é, Adriana, e esse desafio, então essa área da saúde, essa área da mulher, esse desafio é onde a Adriana Almeida, dentro da política, pretende chegar? Olha, tá aí uma pergunta que estão me fazendo muito ultimamente, né? Porque às vezes a pessoa fala, Adriana foi um cometa nisso, em 2 anos, né? Porque eu nem terminei o meu mandato. Porque é um compromisso, né? Você é eleita pelo povo, então, tipo, você assume compromisso. Quanto mais, digamos assim, mais desafiador, né? É até redundante, o desafio, mais responsabilidade você tem, né? Com certeza. Como agora você no legislativo, se você tivesse sido eleita para deputado estadual, que faltou um pedacinho só, mas aí a responsabilidade era bem maior, né? Sim. Aí eu fico pensando assim, qual será o
o próximo desafio da Adriana. Verdade, só Deus sabe. A política é aquela coisa, às vezes você entra para uma coisa e as pessoas começam a fazer planos por vocês. Hoje eu tô assim, às vezes eu tô numa roda que tá todo mundo fazendo plano e eu fico olhando ali, né? Não, ela vai para isso, ela vai para aquilo. E eu no momento assim, eu quero terminar esse mandato bacana, né? Fazer os projetos, destacar os projetos de lei que eu ainda, né, quero aprovar. A gente conseguiu aprovar um muito importante que foi psicólogo e assistente social dentro das escolas públicas de Santarém. Já foi aprovado? Foi aprovado e já é uma realidade. Já é uma realidade? Já é uma realidade. Psicólogo e assistente social. Dentro da escola pública. Pois é, né? É isso interessante. Eu vou até pegar esse teu gancho aqui, porque muito vem se debatendo sobre saúde mental, né? Principalmente depois dessa pandemia, por exemplo. O Bira mesmo, ele era super normal depois da pandemia, né, Bira? Pegou Covid. Pegou o Covid e ficou meio aéreo, esquecido. Não, brincadeira à parte, agora falando sério. Verdade. Poxa, é um grande passo esse, né? Uma escola pública, porque é muito difícil você ter acesso a psicólogo. Isso era um planejamento meu antes de ganhar para vereadora, né? Eu fiz o meu marketing, tá aqui o Bira que é marketing, mas não sei se eu já conversei isso com ele, eu só tenho essa dificuldade de me planejarem. Geralmente o marketing político faz isso, né? Eu falei, não, se for para ganhar, vai ter que ganhar sim. Minha cor vai ser rosa, meus planos vão ser esse. Ah, mas rosa ele não é muito legal. Rosa é muito ruim pro marketing. Até isso, né? Ah, tu tem que usar branco para parecer mais paz ou não. É assim, é brincão, é cílios, vai ter que ser assim, né? Então, eu fiz desde o começo assim. E a minha rede social eu não mudei, né? Muitas vezes o marketing pensa em te mudar. Quando você fala, eu vou ser candidata. Eles querem, apaga as fotos sua viajando, curtindo com um amigo e tal. Eu falei, não. A tua personalidade é essa e acabou. Eu sou assim, não vou mudar, não vou usar branco. Eu sou o que eu sou do começo ao fim e vou continuar, né? Se for para mudar, vai ser porque eu entendi no meu entendimento que preciso melhorar, né? Mas montar um personagem eu não vou. E aí, nessa época eu falei, um dos meus projetos de lei que eu vou falar pro povo votar em mim vai ser ter psicólogo e assistente social dentro da escola. Porque como que uma pessoa que ganha um salário vai pagar 200, 300 reais no psicólogo? Impossível. E é muito necessário. Não dá. Porque um assistente social, Adriano, né? Dentro de uma escola, é onde você vai ver casos de violência, você vai ver crianças que estão, às vezes não aprende porque precisa de um óculos, ou não aprende porque está com fome, ou então está sendo violentada. Então, aquele assistente social, ele pode identificar aquilo dentro da escola e levar para os órgãos competentes. Então, é muito importante esse trabalho junto. E por que o psicólogo? Né? Como você disse da pandemia, quantas crianças não perderam pai, não perderam mãe, não perderam avós, ou perderam todos, né? E sem falar em bullying, que tem muito, em drogas, em vários assuntos que precisam ser abordados da forma certa dentro da escola. Como nas escolas particulares, né? A escola particular já tem psicólogo. Já tem psicólogas para intermediar. Por que não na escola pública? Imagine alunos brigando com professores precisam desse suporte. Muitas vezes um aluno agride um professor, como é que vai lidar com tudo isso? Na verdade, os pais, às vezes, dentro de casa não estão se dando bem. Exatamente. Ou está havendo algum conflito dentro de casa. Então, aí a criança ou o adolescente externa isso aí na escola. E aí foi aprovada no ano passado, né, essa lei, já foi contratado. Por enquanto ainda não tem o número necessário, mas já é um grande avanço que foi feito, né, um processo e já foi contratado alguns psicólogos, alguns assistentes sociais. E eu falei que como vereadora eu queria fazer leis úteis, né? Não quero fazer uma lei que não sirva. Então, a próxima, se Deus quiser, a gente quer também que ela seja útil, que eu saia da política talvez um dia aí, se for da vontade de Deus, mas que, olha, tá funcionando, cresceu, melhorou e aquilo continue. Contribuiu, né, para a sociedade. Isso. E deixou um legado bacana, né? Esse eu acho que é o meu intuito, né? Se um dia a Adriana não estiver mais na política, que fique lá alguns frutos bons. E a odontologia? Onde é que fica nessa situação toda? Olha... Hein, Bira? Onde é que fica o odonto? Pra que essa mulher estudou 6 anos, né? Não, eu também não. Eu não sou ninguém para falar sobre isso aí também. Que às vezes eu fico assim sobre o judiciário. É porque tinha que ter umas 3 vidas, né? Para poder fazer tudo o que você quer. Olha, a odontologia, hoje eu tenho projeto social com ela, né? A gente tem
uma carreta que leva assistência social, inclusive a gente vai ter voltar com esses projetos de atender Ribeirinho, atender os bairros. Mas eu ainda não voltei com consultório. Mas eu estou fazendo cursos, né, na área da estética para não perder a mão. Continuo fazendo cursos. E a população é muito carente com relação a dente? Muito carente. É porque eu sou leigo para dizer, mas problema dentário reflete no corpo todinho, né? Vamos supor aí nas ações que eu faço, atender 60 pessoas de um bairro na área da odontologia. Se ali tiver crianças, a maioria com 10 anos, vamos colocar aí, já perdeu metade dos dentes. Sério? Dentes definitivos mesmo? A maioria. Né? Então, Meu Deus assim, do céu. tanto os dentes descidos da primeira infância, quanto os outros dentes que já são permanentes, eles já começam a... Então, assim, com 15 anos já precisa de prótese. Com 10 anos, muitos já precisam de prótese, porque aquele dentinho não vai nascer novamente. Então, é muito complicado. E a Adriana é um dente, mas é o que eu falo, é um dente e a autoestima. Como é que vai arrumar emprego, né? O bullying que essa criança vai sofrer. E a mastigação? Acho que também... Tudo, funcional também. Dá problema, não dá? Na parte funcional, entendo, na parte psicológica. Dá, com certeza, né? A gente precisa da mastigação. E aí o que acontece? O SUS, o financiamento do SUS, tem dentro do SUS a rede, mas não consegue atender o número, né? Então... hoje a gente tem a rede social e aí lá bomba de pedidos de tudo, né? De vereadora, meu filho, tal situações que a gente não consegue, né, atender todos. Mas eu acho que os mutirões, as ações sociais, onde num dia você consegue atender 100, 200 pessoas, ela é muito importante. Mas também tinha que ter mais redes dentro do SUS, com números maiores, porque é uma demanda infinita. Pois é, essa atenção básica à saúde, para mim, eu encararia ela da seguinte forma, né? Como deveria ser, né? Mas questão de saneamento básico, a questão de dentição, vacinações, coisas mais básicas como essas, elas evitam, né, uma progressão de várias doenças, né? Várias doenças que, na verdade, vai ser bem mais oneroso, para mim, eu entendo, pode ser que eu desconfio que seja mais oneroso ao poder público, você tratar as doenças, algumas doenças oportunistas do que prevenir, né? Na verdade, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, que era onde eu estudei em escola pública a vida toda, né? Então, o que tinha lá nas escolas? Obrigatoriamente, toda sexta-feira a gente fazia fluoescovação. Então, previne, né? Então, a criança ela já aprende, porque não é só escovar. A criança ela não tem alguém que ensine muitas vezes ela a escovar. Então, a gente aprendia toda sexta-feira, uma vez por semana, a gente ia para uma fila, fazia flu, fazia escovação, falava sobre higiene. Então, a criança aprende ali. Aquela criança dificilmente ela vai ter cárie, porque ela aprendeu a usar o fio dental corretamente, que ela tem que usar o fio dental corretamente. Sem falar aquelas que não têm acesso a fio dental, escova de dente, creme dental, que existe, né? Situações precárias, ribeirinhos... ter perdido tantos dentes assim, provavelmente não tem acesso. É complicado. Ou muitos casos que a gente vê, às vezes, comum, uma pessoa na família, né, ter a família ter uma escova de dente somente. Todo mundo usa compartilhado. Às vezes você ainda vê esses casos acontecendo, né? Então, assim... É a prevenção. Para acabar mesmo, teria que começar hoje a trabalhar com as crianças para prevenir a cárie e aumentar o tratamento, né? Porque se a gente continuar dessa forma, não prevenindo e só tratando, a gente nunca vai conseguir, né, terminar com essa... E de onde é que vem essa força toda da Adriana? Da vida, né? De onde é que vem? Eu acho que é de tanto levar porrada na vida, ter que lutar. Aprender a se defender, né? Como eu disse... porque a Adriana é uma mulher forte. Que a gente conhece a Adriana, é uma mulher forte. De onde é que vem essa força toda? De tanto levar porrada? Eu acho que é de levar porrada. Eu não sei se tem outro jeito de aprender na vida, mas eu acho que é assim. Eu comecei muito cedo a trabalhar, né? A ser independente. Minha carteira de trabalho foi assinada com 15 anos, né? 15 anos já? Com 15 anos eu já era estagiária, já trabalhava... vendia, né? Quem é vendedora, já fui vendedora de carro, quem é vendedora de carro faz tudo na vida, né? Tá preparado para tudo. Então, eu vendia tudo, eu já fiz, já trabalhei de tudo, já vendi carro,
já fui estagiária de banco, já fui bancária. Então, já trabalhei em muitas coisas e tinha que ajudar os meus pais, né? Então, eu entendi logo cedo que se eu quisesse alguma coisa, eu não tinha facilidades, né? Hoje até um medo na criação do meu filho é que a gente dá tudo como Pois pais, é, né? nem me fale. A gente Vai quer tudo muito compensar. fácil. E aí é um ponto de interrogação. Eu falo, eu tive que quebrar a cara para aprender, errar, levantar e para aprender a me virar. Aí eu fico, como é que meu filho vai aprender a se virar, né? Fico com essa mesma preocupação. Eu vi uma vez uma palestra, o cara falando assim, como é que você quer que seu filho seja forte como você, Mas se ele eu sou não durona, passou, se ele não passou tento. pelos mesmos problemas que você passou, né? Não fica calejado. Exatamente. É esse que me dá preocupação. Às Aí vezes você fica nessa... eu tento ser ali, eu cobro mesmo, bora, o meu jeito, né, de ser, assim como eu sou em casa, eu sou em todo canto. Eu tento ser dura, porque eu sei que já não é fácil, já não... A vida é dura. Ele, graças a Deus, já teve oportunidades que eu não tive, né? Vai ter aí um ensino melhor, vai ter uma vida melhor, mas eu não sei até onde isso é bom, e, né? Porque eu acho que a pessoa aprende realmente, a gente aprende com os erros, né? A gente aprende com esforço, nada é fácil. Tá aí, como a política. Na política também, às vezes ganhar como vereador é mais difícil do que ganhar como deputado estadual. São 500 candidatos. É verdade. Pulveriza muitos votos. Muito pulverizado. É muito pulverizado. Então, assim, tudo vem com dificuldade. Você vai fazer uma faculdade, para você comprar uma casa, para você... o meu primeiro carro foi financiado em 60 vezes. Nunca eu vou esquecer daquele boleto da minha vida. Então, assim, né? Hoje não. Quem sabe meu filho vai ter um carro com mais facilidade. O meu não. O meu foi um financiamento, um leasing de 60 meses. Então, E agora que o pessoal fala empoderamento feminino e tal, falando, né? Tudo o pessoal gosta de pôr um rótulo, né? Assim, para identificar e tal. Mas, não obstante isso, as mulheres, essa força que você tem, essa personalidade que você tem, única, que você poderia dizer, assim, para as mulheres? Que conselhos você poderia passar para elas? Que força você poderia passar como exemplo de vida? Né, que até porque o intuito do podcast é esse aqui, é trazer pessoas que possam somar, pessoas que fazem direito, né? Você fazendo direito, pessoas que fazem direito, que fazem acontecer da sua maneira, tá entendendo? Procura ser a sua melhor versão. O que você pode dizer para essas mulheres assim, principalmente aquelas vezes que, quando eu vim com a Débora aqui, eu pedi para ela falar a mesma coisa, sabe? Porque às vezes a mulher acha que ela tem que viver à sombra do marido, à sombra do pai dela, né? Ou à sombra de um irmão, ou que ela não pode ser protagonista da própria vida dela e nem da família também, né? Como pilar, né? Como edificar o lar, ou achar que ela só pode ser dona de casa, ou até sendo dona de casa ela pode ser uma excelente mãe e tudo, que ela tem o valor dela. O que você pode falar aí? Eu acho que é exatamente por aí. A mulher pode ser o que ela quiser, né? Tem gente que se identifica sendo mãe, vivendo aquilo ali, e você vê que tem mulheres que nasceram para ser mãe, elas se identificam ali com aquele dia a dia da criança, né, que também é maravilhoso, né, e tem outras que já querem, né, ser mães também, mas também querem ter a sua profissão, né, ou querem estudar, ou querem fazer a sua academia, ou tem um sonho de fazer uma viagem. Então elas querem algo a mais. Eu acho que é isso. Primeiro, identificar o que você quer. No meu caso não é fácil, porque às vezes eu quero muitas coisas e dá até problema, né? No meu caso eu passo por esse problema. Eu sei como é que é. Porque quando você inventa muitas coisas... Você fica soberbado, assim. Você depois para e aí, né? Mas assim, falando aqui... E força, né? Por quê? Porque muitas vezes... Quando você vai começar uma coisa, o que vão falar? Que não vai dar certo. Isso em tudo, né? Você vai entrar na política, vamos supor. Vou entrar na política. Vai dar certo. Isso é muito difícil. Você vai se meter num monte de gente que só vai fazer isso, vai fazer aquilo. Você vai ser igual a eles. Você não vai conseguir se destacar. Eles vão te... E realmente, às vezes, quando você entra, começa. Né? Começa aquela coisa, as pessoas querem te anular... O meu jeito, Adriana, de ser, peraí, não. Aqui não. Então eu dou um jeito de me impor. Mas às vezes
Adriana, você é grossa, porque quando uma mulher tenta ser assertiva, quando ela tenta impor a opinião dela, ela logo é rotulada de louca, né? Histérica. Mas aí já é machismo. Então, isso aí é um mecanismo de defesa do homem. Quando um homem vai lá e fala, e bate na mesa e não sei o que, se altera um pouquinho, nossa, que bacana, né? Homem forte e tal. Quando um homem fala que a mulher é louca, é um mecanismo de defesa dele. É histérica, né? Então, assim, às vezes, eu, por exemplo, sou uma pessoa que gesticula e fala alto, né? Às vezes todo mundo... Mas já é o meu jeito de ser, então, é agressiva. Por quê? Porque gesticula, fala alto, tá intimidando, não sei o quê. Então, assim, e às vezes é você se impor, você tem que se impor em algumas coisas, né? Você não ouvir aquela primeira opinião dizer que não vai dar certo. Quando eu fui pra odontologia, eu ouvi às vezes de parente, tá doido, isso não vai dar certo, você vai estudar 6 anos, não vai se identificar, é difícil... Estuda de manhã e de tarde, teu filho. Meu filho era pequeno, mas eu tinha um sonho de infância de fazer odontologia e que eu não podia fazer naquela época, né? Eu não tinha condição de fazer naquela época. E agora eu tinha oportunidade. A faculdade veio, começou, era o primeiro curso, tinha o filho pequeno ainda também, e a gente foi levando esse período aí, né? Mas eu ouvi que não ia dar certo, eu ouvi que não dá dinheiro, eu ouvi que para com isso, e o tempo passou e a gente tá aí. Né? E mesma coisa na política, às vezes até no relacionamento. Se você acredita, né? Se você for ouvir, se eu pegar aqui um tema e pedir a opinião de cada um, eu vou ficar louca. Verdade. Então, às vezes a gente tem que seguir a intuição da gente e, mas não vai durar para sempre, mas a sua realização como mulher, você conseguiu. Então, cada vez que você dá um passo, você consegue, você fica mais forte para o outro. E aí você já não aceita, você começa a ensinar as pessoas como tem que te tratar. Porque hoje, se eu aceito que me tratem mal, se eu aceito que hoje eu escuto um grito de alguém, e eu sou muito assim, às vezes eu tenho esse problema, por exemplo, se a gente teve um problema aqui agora, eu não sei ir para casa e chorar. Eu vou sentar aqui e falar, olha, Cleiton, eu não gostei do que você falou. Vamos resolver. Então, isso para mim é um mecanismo que me faz muito bem. Porque a gente vai resolver e eu não vou ter mágoa, eu vou seguir de boa, né? Mas a mulher, eu vejo que a mulher muitas vezes ela tem que se impor o tempo inteiro. Em tudo, parece que em tudo é... E parece não. Quando você pega na política, por exemplo, 52% dos eleitores, das eleitoras são mulheres. Somos a maioria, né, que vota. E tem poucas mulheres. Porém, 15%. 15%? 15%. Eu acho que aumentou para 16, 17 agora. Mas é muito pouco, né? Olha a expressão. Na Câmara Municipal são 21 vagas de vereadores. Quando você vai ver, tem 2 mulheres. E essa está sendo recorde, né? Geralmente tem nenhuma, né? Então, até para os homens, a gente está começando de pouquinho, mas a entrar num outro mundo. No mundo de vozes, de decisões, aonde você está sabendo o que está acontecendo, aonde você pode dar a sua opinião, aonde você pode dar o seu voto, né? Há 100 anos atrás a gente não tinha nem direito ao voto. Aí tiveram que brigar para que a gente tivesse direito ao voto, depois direito a se candidatar. E agora a gente está começando uma nova luta para que a gente tenha direito de estar naquela situação ali de decisão, de conversa, né? Mas eu acho que isso está acontecendo aos poucos, E quando você... às vezes na minha rede social... Tem muitas mulheres que começam a me ver, que não me viam na política, hoje me veem na política e falam, como é que eu faço para me filiar a um partido? Olha que legal. Então, elas começam a se ver em um mundo que elas não se viam antes. Porque quando uma criança, uma adolescente, ela vê que tem ali, entre 21 vereadores, tem 2, tem uma mulher, ela fala, eu posso estar lá também, né? E aí eu tenho um sonho de fazer uma lei tal, de fazer um projeto tal pela minha cidade, de melhorar tal situação, então... eu vou me candidatar, eu vou fazer isso, né? Então, isso é importante. São os bons exemplos, né? Mesma coisa no esporte, quando vê uma esportista, Sim. ela quer ser esportista, vê uma prefeita, quer ser prefeita, vê uma juíza, quer ser uma juíza, quer ser uma médica. Em todos. Pois é, eu acho que está faltando muito igualdade por oportunidades, Sim. né?
Eu acho que é isso. Eu não sou naquele extremo de que a mulher tem que ser melhor que o homem e tal. Eu acho que tem que ter oportunidades para todos iguais. Acho que tem que ter oportunidades iguais, né? Porque não há diferença nenhuma, a não ser o sexo. Sim. Só isso é a diferença. E eu acho que cada um contribui totalmente diferente uma mulher na política do que um homem na política. Eu vejo isso nitidamente. Por exemplo, eu falo de coisas que eles já falam de outras, né? Então, a mulher ela é mãe, então ela vai entrar numa creche, ela vai entrar num abrigo, ela vai entrar num hospital, ela vai ver uma mulher que está parindo ali em situação, ela vai sentir, ela vai se ver naquela situação, né? Totalmente diferente de um homem que não viveu aquela situação. Então, ali você tem a representatividade feminina. Quando você consegue identificar a dor e você fala, não, eu preciso ajudar essa mulher, eu preciso... Não só essa mulher, porque você, quando você é vereadora, você é de todos, né? Você vai legislar para homens, para crianças, para mulheres, mas você vê diferente, você trata ali a situação das crianças, como esse projeto de lei, né? Então, às vezes, o homem ele não tem essa mesma sensibilidade. Eu ia falar isso, a sensibilidade é um pouco diferente, né? A sensibilidade é um pouco diferente, a empatia é um pouco diferente. Porém, eles contribuem. Tem a contribuir, por isso que tem que ter representatividade, né? Em todas as esferas, para que todo mundo possa contribuir. Pois é, Adriana, muito obrigado, viu, pela presença aqui no nosso podcast. Semana, né, Dia Internacional da Mulher. Nada mais apropriado que chamar você para cá, né? Para dar essa força aqui pra gente, né, no podcast. E muito obrigado pela tua presença. Entra minha fala, não? Não, vocês... Então faz de novo, que eu achei que tava focando, tu tava nele. Eu comecei nele, aí eu abri pra vocês. Quando tu falar muito obrigado, já apertamos. Então pronto. Achei que você Tá bom. Volta a parte, muito obrigada. Pois é, muito obrigado, viu, pela presença aqui. Obrigada, eu que agradeço. Tá bombando esse podcast cada vez mais. Você que vai ajudar a bombar. Muito obrigado. Parabéns, eu assisto todos. E é isso, né? Com certeza aí na Semana das Mulheres, estou muito feliz, né, de estar aqui contribuindo, de estar podendo contar um pouco da minha história e de estar aqui também com vocês nesse espaço lindo e maravilhoso, que aqui só vem pessoas, né? O que é bem legal é que você vai inspirar muitas mulheres, muitas adolescentes, muitas mulheres. E fora isso, Cleiton, eu achei muito importante esse espaço para que as pessoas saibam que essas mulheres têm uma rede de apoio hoje crescendo, né? No lado, podem estar procurando a gente, podem estar procurando a Câmara, a Procuradoria, para conversar. Então, é aquela rede de apoio mulher com mulher ali, e a gente vai tentar se ajudar e fazer o melhor. Show.